Cheguei! Sejam muito bem-vindos ao episódio número 11 do Pode Chegar. Que saudade que eu estava de você, meu chegadinho. Seja muito bem-vindo a mais um episódio desse programa que é maravilhoso, você já sabe. Inclusive, diretor, tudo bem? Tudo bem. Como o senhor está? Joia. Meu diretor não gosta mais de aparecer, mas eu falei com ele, você nunca aparece. A gente só escuta a sua voz misteriosa. Então está tudo bem. Como o senhor está? Ótimo? Ótimo, posso falar hoje, estou tranquilo. Diretor, vou te contar uma coisa. Você sabe que eu estive aqui em Belo Horizonte assistindo uma palestra da Cíntia Chagas. Sim. E ela me disse que a gente não pode... Ela não disse só para mim, ela disse para todo o público. Mas é porque a gente é amiga, a gente é íntima. E ela disse que a gente não pode falar assim, olha, antes de mais nada, eu gostaria... Não pode. Já aprendeu? Aprendi. Nada. O que seria o nada? Defina o nada para mim. Não tem como. O que vem, então, antes do nada? O que seria? O que seria? Não pode. Porque eu sempre falo com você assim, antes de mais nada, eu gostaria que você curtisse, que você... Não posso mais. Então vamos lá. Cíntia Chagas, eu aprendi a lição. Então vamos lá. Antes de começarmos o nosso podcast, eu gostaria que você fosse inscrito no nosso canal. Então tá vendo a plaquinha aí, inscrever-se? É simples. Clica, você já está inscrito. Eu gostaria também que você deixasse o seu like, é tão importante pra gente. Porque aí o YouTube entende que você ama a gente e vai entregar ainda mais o nosso conteúdo. Feito isso, agora farei as honras da casa e vou apresentar a minha convidada para vocês. Da venda de cosméticos em salão de beleza, a capa da Forbes. Ela fez e faz acontecer. Design de moda, decoradora e esteticista. Ela passeou por todas essas profissões que aparentemente são muito diferentes, mas têm um único ponto em comum: a beleza. Pioneira na fabricação de maquiagem blindada, ela foi capaz de redefinir o mercado de maquiagem de luxo aqui do Brasil. É com muita alegria que recebo aqui hoje no Pode Chegar a empresária que foi capaz de levar a Call Beauty de Santa Catarina para o mundo. Do Brasil para as passarelas e vitrines das maiores lojas de Paris e Nova York. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Elô Bertolini. Olá, gente. É um prazer gigante estar aqui. Obrigada pelo convite. Uma honra. E tudo isso que eu falei é verdade, né? Olha, eu tô muito feliz, tá? Eu vou ouvindo e vou pensando, gente do céu, que loucura, né? E foi saber que um dia a gente projeta e depois acontece, né? E, de fato, de sacoleira, vendedora de cosméticos, a dona de uma das maiores marcas de maquiagem do Brasil, quiçá do mundo. Vamos lá, estamos trabalhando para isso. Me fala um pouco da sua história, porque eu imagino que não tenha sido linear, assim. Eu saí do mercado de venda informal para dona de... Não é assim não, que as coisas acontecem. É um processo, né? Eu sempre falo, né? Quando eu dou minhas palestras, ou até no meu livro, eu tenho um livro publicado que eu falo bastante sobre o quanto tudo é um tempo de amadurecimento. Por isso que eu falo, existe um processo pra gente chegar. Então, assim, quando eu comecei, eu realmente vendia maquiagem dentro de uma caixinha, indo de porta em porta, indo nos shoppings para vender para as vendedoras, porque eu sabia que elas precisavam estar maquiadas. E assim eu comecei a fazer o meu público. E fui conhecendo o mercado. E depois, quando a gente desenvolveu a Call Beauty, que foi assim, já era algo muito diferente, eu sempre pensei um pouco fora da caixa em tudo que eu fiz. E aí, quando a gente começou a desenvolver a Call, a gente começou a pensar assim, nós vamos mudar o mercado cosmético. E quando falava para as pessoas, eles diziam, não, isso não é possível, como é que essas meninas vão fazer? O Brasil não quer isso, o Brasil não comporta, o Brasil não tem nenhum poder aquisitivo alto de pagar mais de R$200 e uma base, que é valor de base importada. E hoje a gente é a número 1 de vendas de produtos blindados do mundo. Nós somos a primeira que desenvolveu realmente, né? Então eu fico muito feliz porque eu sei que foi uma trajetória que não foi fácil, foi muito perrengue, muitas das vezes eu pensei em desistir, eu me via assim, chorando, desesperada, assim, não quero mais, gente, sabe aquele negócio, passa alguém na rua, pega pra ti, não queres uma empresa, pega pra ti, mas eu acho que aí depois tem o propósito, não, eu preciso fazer isso, eu não sei o porquê, mas eu preciso, e hoje eu entendo que tudo aquilo foi um degrau para chegar onde eu cheguei, né? E é tão importante ouvir você falar isso, que teve desafio, o que foi difícil, que você perseverou, porque quando a gente vê Elô, talvez nas redes sociais e nos eventos, e a marca crescendo, a gente pensa assim,
Será que pra mim Sim. funciona? Será que eu sou capaz de empreender? Gente, assim, quem me conheceu naquela época, eu tenho muitas pessoas que vêm no meu Instagram e falam, meu, Elo, eu lembro de ti quando tu vinha tomar café aqui na minha casa pra vender maquiagem pra minha mãe, pra minha prima, pra minha vizinha. Mas eu acho que assim, ó, é aquele negócio, eu sou vendedora. Eu quero falar sobre isso. Você sempre teve uma veia estrategista. Sim. Por exemplo, vou vender maquiagem em shopping porque o público que tá lá precisa de maquiagem. Então, você Sim. sempre teve essa veia. Eu quero comentar a respeito de uma situação que certa feita a senhora associou física quântica Sim. à base, a adaptação da base da pele da cliente. E você realizava testes. Sim. Conta isso. Eu sempre fui muito da parte de querer estudar, de YouTube, de querer entender. Eu tenho uma curiosidade nata. Eu acredito que a gente veio para essa terra pra gente experimentar as coisas e conhecer. Então, não existe um limite pro conhecimento. E eu estudava muito física quântica, eu sou uma pessoa muito holística, muito religiosa, tenho uma fé muito grande. Hoje, assim, ó, eu não falo sobre religião, não levanto uma bandeira, mas eu, Elo, em si, eu trabalho muito a minha fé como pessoa, sabe? E tento estudar muito outras pessoas, o ser humano, o comportamento humano. E nesses meus estudos, eu conheci física quântica e eu pensei assim, ó, gente, se as pessoas estão utilizando física quântica para um alimento, para um medicamento, por que eu não posso utilizar para um cosmético? E eu comecei a fazer meus testes pessoais e deu super certo. E funciona, Elo? Funciona super, tá? É muito incrível. É tudo energia, né? Tudo é energia, gente. E eu pensei, se um alimento, o corpo consegue saber se ele realmente vai dar certo, se ele é compatível com aquele ser, independente, porque assim, ó, são muitos fatores, né? É sanguíneo, aí depois a gente pode colocar hereditário, são vários fatores. Mas se ele consegue compatibilidade em alimento, por que não em cosmético? E deu muito certo, sempre deu muito certo. Arrasou. Eu quero saber agora o porquê do nome Col. Chique. Vamos lá. Col Beauty. Me conta. Assim, ó, quando veio o Col, até pensei várias vezes, Col, mas será que as pessoas vão saber pronunciar Col? Porque assim, tem pessoas que pronunciam Col. Quando a gente trabalha com nome diferente, mas o nome na época foi uma sugestão da antiga sócia da Col. A gente começou a pesquisar o que seria esse nome, como é que nós iríamos trabalhar, porque a Col Beauty a gente sempre trabalhou muito a energia dela. Então, ela é uma marca pensada e estudada, tanto em nomes quanto em datas. A gente leva muito a sério isso, todas as pessoas levam muito a sério. A gente poderia ficar falando aqui e existe pessoas internas que estudam muito, como eu te falei, comportamento humano, a ciência da exatidão, e a gente consegue trabalhar isso no produto, fazer com que o produto performa para essas pessoas. E quando a gente desenvolveu o nome Col, uma pessoa que é responsável, que nos ajuda em toda a parte de gestão, na época ele disse, vocês têm que pesquisar, porque o nome ele tem que fazer sentido numa marca. Ele não pode só ser um nome fonético bonito, ele tem que ter uma história. Vocês têm que mostrar o que vocês vieram fazer. E aí a gente começou a pesquisar, ele falou assim, ó, pesquisem na área do Egito, naquela região, porque lá teve a Cleópatra e sempre teve uma energia feminina de liderança muito forte. Vocês são uma empresa de mulheres, uma empresa independente, então vocês precisam pesquisar naquela região algo que remeta ou nome de cidade, ou algum objeto, ou alguma pessoa, que a gente vai trabalhar depois o nome, a questão numerológica, para colocar o nome da Col. E aí, quando a gente colocou Col, que na verdade era um delineador que a Cleópatra usava, foi o primeiro vestígio de maquiagem do mundo que realmente foi assim, ó, não, isso aqui é maquiagem. Ela usava nos olhos para fazer o delineado, tem toda uma história, ela entrava no rio, só que ele era metal muito pesado, então ele matava todas as bactérias ao redor dos olhos dela, e aí ficou muito conhecido, e o nome era Col, e aí é onde a gente remeteu e trouxe para a marca. Então, existe uma consultoria a escolha do nome. Existe uma consultoria. Essa pessoa até hoje ela trabalha interno na marca. Que legal! Sim. E quando a gente pensa em Col, falou em Col, a gente pensa em base blindada, em blindagem. O que é blindagem de pele? O que é isso? Então, a blindagem, na verdade, começou... a minha antiga sócia, ela criou a técnica
da blindagem, que era uma mistura na época de produtos. Então, assim, a gente já estava desenvolvendo uma marca juntas, mas era para ter um apelo só de alta resistência, até porque não existia ainda nada, não existia técnica, não existia nada quando nós começamos de fato a Col. E aí, a gente começou a usar como inspiração algumas marcas importadas e a criar inspirações para criar isso interno no Brasil. Na época, eu tinha loja de maquiagem e foi logo depois da pandemia. Então, assim, era muito difícil acesso, a gente conseguir comprar os produtos, eles não estavam mais vindo para o Brasil. E aí, juntas, a gente, então, começou esse desenvolvimento. Logo depois, ela estava lá fazendo maquiagem, ela é maquiadora e eu sou do ramo do comércio. Eu vendo maquiagem, então eu faço gestão de maquiagem, marketing de maquiagem. E aí, juntou nós duas e ela lançou, aí estourou a técnica. E um dia ela chegou para mim e disse assim, e se a gente lançasse uma base que tivesse mais resistência que eu pudesse usar no lugar da que eu estou usando hoje, que é uma base americana. Então, na época, quando começou toda a questão de blindagem, se utilizava um corretivo que era alemão, uma base que era americana, um pó que era francês. E aí, com a minha visão de mercado, eu disse, cara, vamos produzir isso tudo aqui dentro? Vamos tentar trazer isso para o Brasil e fazer o Brasil virar referência nisso? E aí, a gente começou, então, a criar o desenvolvimento, a entrar em contato com o fornecedor. Então, assim, logo que a gente começou, por isso que eu digo assim, ó, é tão engraçado quando existe um propósito que as coisas caminham junto. Imagina duas meninas que liga para uma empresa multinacional e pede exclusividade para um talco no Brasil que não sabe nem quanto que vai vender, que não tem nem o nome da empresa, que não sabe nem a fórmula, porém a gente queria utilizar o mesmo talco que a Chanel utilizava e a empresa ouvir. Esse que é o mais Vocês engraçado. falavam inglês? Sim, na verdade a gente começou primeiro com e-mail e depois a gente pegou um tradutor. Que legal. E o tradutor fazia, e eu falava de um lado e ele me explicava do outro e ia anotando, gente, sério, tá? Agora, se fosse uma pessoa com uma crença limitante ou com uma tagarelice mental, ia pensar assim, você tá louco, gente? Eu vou vender o que a Chanel vende? Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Mas você não se enxergava dessa forma. Você acreditava no seu sonho e confiava no seu taco. Então, a receita é essa, né? É a gente isso. colocar dentro do nosso coração o sonho e seguir. Segue sempre em frente. Eu falo, não desistir, assim, ó. É ir, as adversidades vêm e a gente pensar... Se isso veio é pro meu crescimento, eu preciso passar por isso para ficar mais forte, é um degrau a mais que eu tô subindo e não que eu tô descendo. Elô, qual a diferença? Porque a gente vê, por exemplo, a maquiadora preparar a base com a blindagem. Então, coloca ali naquela paleta, enfim, a base, a blindagem, mistura, faz uma solução e aplica na pele da cliente. O que não é o caso da base da Col, que é uma base própria, pronta para uso. Sim. Qual é a diferença de fazer esse preparo ali? Assim, hoje a gente tem toda a nossa linha completa de produtos blindados. Então, quando ela mistura a blindagem junto com a base, ela tá diluindo aquela base, ela tá fazendo aquela base continuar com resistência, só que mais fina. Ok. A base blindada da Col, como ela é de uso profissional, a gente desenvolveu para maquiadores, ela é uma base que, assim, ao mesmo tempo que ela é fácil, ela é uma base que ela precisa saber utilizar. Existem alguns macetes. Tem pessoas que, eu sempre falo assim, ó, que são profissionais, que fazem vários cursos para utilizar a base. E tem a moça que nunca viu maquiagem, que aplica com o dedo e que dá super certo. Porque o segredo é... Na verdade, eu gosto de uma pele mais clean, eu sou muito da make beauty, de realçar a beleza que eu já tenho de pele, por isso que eu cuido da minha pele. Então, eu gosto de utilizar ela mais diluída, realmente uma segunda camada, e aí eu consigo trabalhar ela, mas eu tenho que ir lá, eu tenho que diluir, eu tenho que dar uma batidinha nela, dar uma aquecida e aplico. Para quem tá fazendo noiva, fazendo formanda, é interessante aplicar ela direto, que ela fica mais
grossa porque já pede uma maquiagem mais, não é Elaborada. pesada, mas mais elaborada, exatamente. Então, assim, ó, a base da Col, ela é muito fácil porque tu consegue usar tanto para dia a dia, quanto para noite, quanto em atendimento, tu consegue fazer pele madura. Quando a gente estava desenvolvendo os produtos da Col, a gente testava eles desde o sul até no norte, era mandado amostras, porque a gente queria uma marca que representasse essa beleza brasileira, que todas as peles pudessem usar, que não existisse isso, esse produto aqui é para pele oleosa. Para nós não existe isso. A Col Beauty, todos os produtos eles podem ser usados em pele oleosa, em pele madura, a pele acneica, consegue usar todas as pessoas, ele é universal, por isso que ele dá tão certo. Uhum. Qual o maior erro que uma maquiadora profissional jamais pode cometer na pele de uma cliente? Na pele de uma cliente, assim, o que eu mais vejo é a colorimetria. A cor errada, gente. Existe ainda muito. Quando nós lançamos o nosso Inova Colors, que foi o primeiro kit de ajuste de cor de colorimetria profissional do mercado, a gente estava desenvolvendo junto com a Priscila Lima, que é uma das maiores, hoje, referência do Brasil, e deixamos ele um pouco mais translúcido. Então, quando a gente vai fazer a alteração da base, ele não é pigmentado, ele realmente só altera subtom, ele não altera a cor. É bem incrível. E as pessoas, a gente começou a observar que a maioria dos profissionais não davam tanta atenção à colorimetria. Eu vim de Portugal faz um mês e meio atrás, e lá em Portugal as pessoas também não falam de colorimetria. A Europa ainda não usa colorimetria. O Brasil, a gente já começou um grande avanço aqui. Começou um movimento muito grande. A gente agora está aumentando a nossa linha do Inova Colors. Estamos expandindo, já estou contando spoiler aqui, spoiler de primeira mão. A gente está lançando agora a linha de pó, de alterar a cor do pó. Então, a pessoa pode ter 2 cores de pó e fazer qualquer tonalidade de pó possível. Legal. Porque hoje, o maquiador, a gente sabe que a maquiagem é a ferramenta de trabalho dele. Então, quanto mais ele conseguir utilizar, mas da forma correta, e não só pegar o produto e ser marketing, jogar no mercado. Hoje eu vi uma frase que foi muito interessante, que foi assim, até eu repostei no meu Instagram, que uma marca, ela é produto, mas o produto também é a marca. Então, os dois têm que se complementar. Não pode só ter marca e não ter produto, mas também não pode só ter produto e a pessoa não ter uma gestão do que é uma marca. Perfeito. Então, assim, isso me deu uma sacada de que eu vejo, às vezes, eu dei consultoria para muita marca, tá? Principalmente marca iniciante. E colocar isso na cabeça das pessoas é o mais difícil, né? Porque ou elas investem só em produto e aí acham que o produto vai performar, mas não tem uma comunicação com esse cliente, não tem uma comunidade para quem vai vender. Esse cliente, eu sempre falo, quando vai lançar um produto, saiba qual o canal comercial. Então, assim, olha, Elô, eu quero desenvolver um produto. A gente hoje tem nosso laboratório próprio, às vezes vem marcas de fora, Elô, vocês não conseguem desenvolver um produto dentro do Colab? E eu penso assim, tá, mas qual o teu canal comercial? Tu já tem ele formado? Não, não tenho, então estuda um pouco melhor, porque não adianta eu ter um produto fantástico e eu não saber para quem vender. Perfeito. E o fato do Brasil ter vários fototipos de pele, essa miscigenação, essa mistura de raça, torna também esse processo mais desafiador, né? É Para bem achar o desafiador. fototipo certo ali e conseguir encaixar direitinho. Exatamente. E exige trabalho, Exige... estudo, né? Isso, e vou te falar uma coisa, às vezes eu dou algumas entrevistas e o pessoal fala, como é que vocês conseguiram estar dentro de Paris Fashion Week, New York Fashion Week? Gente, a gente está dentro dos maiores porque as maquiadoras nos querem lá. Por quê? Porque elas conseguem fazer desde uma pele russa até uma pele africana que o produto performa, porque é o Brasil, gente. É a miscigenação que nós temos no Brasil hoje. São vários climas. A gente é um país tropical, então eu sempre falo, se aqui no Brasil performar, na Europa a gente adapta um pouco mais de cera na composição, porque por causa do frio, por ser um ambiente mais seco, só que o mais difícil é criar produtos hoje para país tropical. Entendeu? Então, assim, a gente acaba estando na frente. Qual o maior desafio em criar algo inédito? É pensar. Então, assim, o meu desafio hoje é pensar, será que o consumidor ele vai conseguir absorver a minha ideia louca que nós acabamos de ter? Ou será que ele vai pensar assim, esse produto não vai pegar? Então, todos os produtos que nós lançamos são produtos que não existem. Hoje a gente é inspiração nos produtos. O único que a gente pegou mesmo assim, pegamos de inspiração foi a nossa blindagem, mas adaptamos. Mas, por exemplo, desenvolveu um pó.
que tem uma performance, a prova de água, a prova de óleo, repelente a óleo, gente, pode jogar o óleo, ele cria uma bolha ao redor e tu tenta Que legal. furar essa bolha, isso não acontece. Então, vocês imaginam ele performando na pele. E vários, o InnovaColors, imagina um ajuste de cor, tá bom, existe ajuste de cor, mas é um ajuste de cor de verdade, ou que nem agora o nosso InnovaColors linha pó. A gente vai trocar a cor do pó. Não existe no mundo algo que troque cor de pó. Existe o pó de colorimetria, pó rosa, o pó verde, que é aplicado direto na pele. Mas a gente falou, mas o porquê não ter um para trocar o pó se é possível? Então, isso tudo a gente faz dentro do Collab, faz vários testes e fica pensando. Às vezes eu recebo muito, sabe? Então, às vezes eu tô, tipo, tomando um banho e me vem uma coisa, uma luz, e diz assim, olha, Lô, deveria criar isso vai facilitar a vida das pessoas. E aí eu chego lá, dou a ideia pra minha equipe, eles são mais doidos do que eu, e a gente começa um desenvolvimento É o louco. universo te falando, É isso né? Uma mesmo. inteligência suprema ali te É isso, eu inspirando. creio. Por falar em criar algo inédito, fazer o que ninguém fez, fazer o que nunca foi feito é difícil, a gente sabe. E inicialmente vocês tiveram um desafio com relação à trepidação de transporte e divisão da base em 2 fases, Sim. que chegava até o cliente com aquela aparência de que não era um produto bom, ou que estava fora do prazo de validade, ou que Sim. estava estragado. Como você adaptou isso? Como que você resolveu esse problema, que é químico? Gente, foi muito difícil. Vocês imaginam que isso foi no primeiro lote. Então, vocês pensam que nós desenvolvemos um produto que não existia uma inspiração. As pessoas não sabiam nem direito o que era, porque elas nunca tiveram contato com o produto. E aí, desenvolvemos ele, vendemos ele numa pré-venda de 40 dias. As pessoas esperaram 40 dias para receber. E quando receberam o produto, na trepidação, então, separava. É um problema químico, é um problema que acontece muito hoje, né? Porque eu me desesperei, eu pensei, meu Deus, acabou minha vida, foi todo o meu investimento, ninguém mais vai querer comprar Call Beauty. Mas hoje, eu percebo assim, ó, gente, isso é comum e ajustável. Isso é ajuste de fórmula. Então, como não existia uma fórmula para dizer assim, não, aconteceu com essa, não aconteceu, foi uma fórmula do zero. Então, esse foi sim um problema químico que teve. Nós trocamos, fizemos recall de tudo. Nós fizemos 3 vezes recall dessa base. A gente não conseguia chegar na fórmula, não tinha dinheiro para devolver para as pessoas, porque enquanto isso demorou 6 meses até fazer uma nova fórmula, tinha que manter a empresa, tinha que manter as pessoas, mas a gente ia vendendo os outros produtos. Então, o que eu posso falar para vocês? É muito engraçado, porque assim, ó, milagrosamente tudo no final se resolveu. E eu aprendi uma coisa, foi uma escola para mim gigante, tanto de química quanto de lidar com pessoas, de lidar com feedback negativo das pessoas, de eu não absorver aquilo era o produto, não era eu. Então assim, quando a gente vem com um cliente, enfim, alguém que comprou o nosso produto, o nosso serviço, vem com feedback, não gostei, o produto é ruim, e aí tu entende assim, não é ruim por quê? Porque ele tá com problema de fórmula, não sou eu que fiz o produto, ele tá com problema de fórmula, agora cabe a mim, que ali é o meu profissional, eu saber como eu vou resolver, como eu vou fazer essa gestão de crise. Então, na época, a gente assumiu, bateu no peito, não, realmente o produto teve problema, vamos trocar. Foi novamente com problema, trocamos novamente, ajustamos toda a fórmula. A nossa base até hoje, não existe quem consiga chegar. Existe uma recentemente que entrou no mercado, até essa base a gente depois foi descobrir, foi um antigo fabricante nosso que está fabricando para essa empresa, nós estamos entrando agora legalmente porque a gente tem a patente da fórmula. Já ia te perguntar sobre isso, era uma pergunta que eu ia fazer. Sim. Como funciona esse sigilo, esse resguardo de fórmula? Fórmula bem secreta complicado. da Col. Vocês imaginam que assim, ó, quando eu fui, há 2 anos atrás eu estava na Itália num evento de maquiagem e na mesa que eu estava o diretor da Criolão, uma marca fantástica alemã, e ele muito engraçado, ele falou assim, Elô, e aí, vamos vender a fórmula da Col que a gente está tentando tirar há 6 meses e ainda não conseguimos chegar. E eu falei, caramba, os caras têm tipo um puta laboratório na Alemanha e os caras não conseguem chegar na fórmula da Col. E aí que eu comecei a ver a magnitude do que era a fórmula da Col. E a gente deu entrada em toda a parte de patente. Então, assim, ó, hoje eu trabalho com o nosso laboratório
Então, é nós que fizemos todas as fórmulas, mas a primeira fórmula da Col foi feita, imagina, a gente não tinha uma estrutura, não tinha know-how, então a gente procurou uma empresa terceirista e começamos a desenvolver junto com a empresa terceirista. Porém, na época, eu e minha antiga sócia, era nós que fazíamos, digamos, o refinamento do produto. Então, claro, nós não somos químicas, nós não somos formadas em químicas, é uma maquiadora e uma gestora de maquiagem. Mas a gente ia lá e dizia assim, ó, olha, deixa ela com um pouco mais de cobertura, deixa ela um pouco mais viçosa, e eles iam fazendo as alterações. Ok. Quando a gente pegou esse produto e lançou ele no mercado, aí houve esse problema de formulação, essa mesma empresa que tinha fabricado disse o seguinte, se eu fosse vocês, eu não trocava de ninguém, faz um novo lote, as pessoas depois vão ver que melhorou, coloca a nova fórmula, mas a gente sempre falou assim, ó, não, a gente quer uma marca para que seja por mais tempo, não seja só uma venda, ela realmente seja uma marca, e nós não aceitamos e fomos lá contra ele e falamos a verdade. E isso ia te martelar depois. Exatamente. Eu imagino. E ele disse, olha, eu não me responsabilizo por nada, não quero que toque a minha empresa, então assim, tudo certo, nós tocamos, não tivemos aporte financeiro e fizemos todo o negócio acontecer. Aí depois, essa fórmula ela vivia dando problema, porque assim, ela é uma fórmula que ela é feita em pequenas quantidades, existe uma adaptação de máquina, ela é um sigilo mesmo. As pessoas que trabalharam no projeto, somente elas sabem fazer, fora isso, hoje tem uma dificuldade gigante no mercado para chegar. E aí quando nós lançamos a fórmula certa, no outro mês ele dobrou o valor do produto, porque daí ele viu que a gente estava na mão dele. E depois a gente já recebeu o convite da venda em Portugal. E eu me lembro que um dia eu entrei dentro da empresa dele e eu falei assim, então a gente vai vender para Portugal, eu preciso de toda a documentação, já que vocês são terceiristas. E ele disse, não, vocês não estão preparados para Portugal ainda. E aí eu comecei a entender assim, mas quem manda na marca é ele? Que isso, gente? E assim, ó, quando eu falava, nós estávamos desenvolvendo, eu já falava para eles, olha, coloca aqui atrás a composição já em inglês, porque um dia nós vamos vender para fora, vocês vão ver que essa fórmula, exatamente, essa fórmula vai dar boa. E eles, Elô, tu é muito sonhadora. Então, assim, eu nunca tive um apoio, sabe? Porque eles, na verdade, assim, ó, é uma empresa daí de homens contra uma empresa de mulheres. E a gente sabe que no mercado isso pesa. Sim. Tá? Ainda pesa. Gente tá anos-luz, as mulheres estão dominando o mercado na questão de empreendedorismo, mas tem homens que ainda acham que as mulheres não conseguem fazer o negócio, ou que elas são sonhadoras, ou que elas são fracas, e que elas não conseguem fazer administração. E aí um dia eu tava numa reunião, ele disse assim, olha, Elô, tu não serve para administrador. E eu falei, gente, agora deu. Não, agora deu. E aí nós saímos de lá e a fórmula então foi patenteada pela Col, fizemos todo o NPI, saiu tudo certinho. Recentemente a gente descobriu que uma marca está fazendo lá a mesma fórmula. Então assim, eu sempre falo, tudo que na vida que a gente faz para os outros, na parte de trabalho se joga sujo, volta de alguma forma, sabe? É a lei. Exatamente. Então, essa questão de sigilo é muito complicado, o mercado cosmético não respeita. Nós estamos entrando agora legalmente com um processo gigante e nós vamos movimentar muito o mercado. E vou te falar uma coisa, não é só por causa disso, é que a gente quer mostrar para o mercado que se alguém cria uma coisa, se alguém tem uma ideia, isso não existe, isso eu vou trocar a fragrância, já é outro produto. Quando a gente entra nas empresas terceiristas de cosmética, eu escuto muito isso. Mas se mudar a fragrância em processo já... Não, gente, existe uma compatibilidade de porcentagem, não é assim que funciona. Então, eu acredito que vai mudar muito também essa questão, sabe? O que faz uma base abrir na pele? Que é o maior terror da gente, das clientes e das maquiadoras. Então, para uma base abrir, existem vários fatores. Primeiro, nunca aplicar muito produto, tá? Então, produto em excesso faz a pele abrir. Depende muito da preparação de pele. Então, por exemplo, para a pele resistente, pele blindada e várias outras técnicas de pele, quando a gente aplica produtos específicos, ele abre a base. Por exemplo, hidratantes que têm óleo na composição, ou eles têm muita resina.
depende do componente, ele realmente vai abrir o produto. Por isso que os produtos da Col, a gente sempre fala, quer ter uma pele resistente? Então usa o produto da Col. Não é venda casada, gente. É porque a gente sabe que existe sinergia entre os componentes. Estudou pra saber que o Exatamente. hidratante vai dar certo, com a base que vai dar certo. Isso, Com as etapas, né? foi tanto tempo ouvindo no suporte, as pessoas falando assim, olha, eu comprei os produtos da Col, mas a minha base tá abrindo toda. E aí a gente perguntava, tá, mas tu aplicou o quê? Não, eu só apliquei Col. Aí a gente ia pesquisar mais profundamente. Mas e a pele, quando tu limpou? Então, é que eu limpei com água micelar. Gente, micela fica na pele, a micela da água micelar, se ela não for removida depois com algum sabonete, só de passar água, ela não sai. E ela vai ficar vestígios na pele e ela vai abrir essa base com o tempo. Então, a gente começou a desenvolver meio que um passo a passo. Quer ter a pele resistente? Utiliza o passo a passo, tá na caixa atrás. Que para criar a performance do produto de alta durabilidade, a gente recomenda utilizar de tal forma. Vai um vídeo nas caixas do QR Code explicando um curso passo a passo de como utilizar. Fora isso, a gente tem um treinamento. Existem várias técnicas dentro da Col. A pessoa pode colocar lá no Instagram, não estou sabendo utilizar o produto. Ela marca uma Col com uma técnica nossa e a técnica ensina como utilizar esse produto. Porque assim, é muito engraçado que as pessoas dizem, não, mas eu não utilizei nada. Não, mas aí no final eu apliquei um produto e aí assim, às vezes aquele produto não tem nada a ver, E entendeu? atrapalha todo o processo. Exatamente, pele resistente é o seguinte, quanto menos coisa passar, mais ela vai durar e a gente precisa que ela crie uma performance de silicone, então tem que usar blindagem, tem que usar a base de silicone, tem que selar com pó à prova de água, então existe um passo a passo. Antes de escolher uma base, antes de comprar, qual a informação que tem que estar no rótulo que eu tenho que procurar ali no produto? Então, geralmente é dermatologicamente testado, é o mais importante, tá? Eu acho que esse, assim, ó, é o essencial dos testes. Hoje, os nossos produtos, a gente utiliza todos os testes feitos em laboratório, a gente acaba indo além. Porque quando tu vai colocar num rótulo, por exemplo, o produto é a prova de água, o produto é a prova de atrito. Eu preciso ter prova disso, eu não posso fazer um marketing tipo do nada, eu desenvolvi um produto ou um hidratante. Esse hidratante, ele reduz tantos % de linhas de expressão. Não, gente, precisa estar comprovado, tá? Então, eu sempre olho muito, se o teste tem dermatologicamente testado, quer dizer que já foi para teste. Então, o restante provavelmente já também está em teste, tá? Agora, se eu vejo que o produto, assim, ó, não tem o dermatologicamente testado e tem um marketing muito agressivo, aí eu desconfio um pouco, porque tem pessoas que, infelizmente, elas não sabem, talvez, eu tento acreditar que é falta de instrução da empresa terceirista ou pessoas que começaram agora no mercado, que não tem esse entendimento do quão sério é colocar o que o produto faz sem ter teste comprovado. Uhum. Testes em animais, sim ou não? Não, teste em animais é um tabu muito engraçado, tá? Porque assim, gente, hoje teste em animais é praticamente toda a matéria-prima que existe dentro de um cosmético, toda, em algum momento da vida foi testada em animal, tá? Então, assim, ó, o teste é feito lá na matéria-prima do laboratório, lá na primeira grade do negócio. Eles fazem teste em animais, claro, que é mais barato. É bem mais barato do que fazer teste em humanos. E, segundo, digamos, as crenças, era mais confiável. Hoje em dia, a maioria das matérias-primas já vem sem teste em animais. Ou, por exemplo, assim, ó, um componente, essa matéria-prima é composta de 3 componentes químicos. Um foi feito em teste em animal, mas 2 não. E o mercado cada vez menos tá aceitando, né? Então, a gente, na Col, não tem teste em animais, nem matérias-primas, já vai no nosso selo que a gente tem de sustentabilidade e teste em animal. Tá? Vocês têm esse cuidado, né? Essa preocupação? Todas as matérias-primas, por a gente ter laboratório, todas as matérias-primas que é utilizado no nosso produto, somos nós que compramos e distribuímos para as empresas parceiras. Então, a gente tem o controle de qualidade dessas matérias-primas. Só que as empresas menores, quem está começando, não consegue, digamos, ter hoje primeiro financeiro e aporte para comprar essa quantidade de matéria-prima e ter pessoal capacitado em maquinário. Até foi muito engraçado, acho que semana passada a gente comprou uma matéria-prima, um silicone que ele é branco e ele veio marrom.
Eu falei, gente, a cor tá totalmente errada. Daí o meu setor de qualidade me chamou. Olha, Elô, ele veio nisso. Existe uma porcentagem na matéria-prima que ela é aceitável. Então, por exemplo, a gente compra uma matéria-prima, um silicone, e aí esse silicone, ele é 98% um mineral. Sei lá, um exemplo eu tô dando, tá? E ele pode ter 2% de algum outro resíduo dentro, água, sei lá, que não seja ele. Tudo eu tô usando figurativamente, tá? Então, é aceitável que esses 2%. Agora, sim, hoje, se nós não fizéssemos isso, a gente chega, às vezes, a pegar a matéria-prima com 68% de diferença do que é realmente a matéria-prima, aí o produto não performa, aí as pessoas vêm, porque é o produto de vocês, porque mudou fórmula. Não, gente, é porque é matéria-prima. O problema hoje é matéria-prima. A indústria em si, quem tem DOC marca, quem tem fábrica que estiver assistindo vai falar assim, meu Deus, Elô, é verdade. As pessoas deveriam saber que é muito difícil tu manter o controle de qualidade da matéria-prima e não do produto final. Perfeito. Acne e maquiagem. A gente sabe que tem muita mulher que sofre com a acne, principalmente a acne da mulher adulta ou da adolescência, da puberdade. Inevitavelmente, essa mulher se incomoda e ela tenta mascarar o problema usando maquiagem. Sim. Qual a dica você daria hoje para aquela pessoa que fica assim 24 horas por dia maquiada, na tentativa de camuflar o processo inflamatório da acne e acaba gravando pela acne cosmética? Qual dica você daria? Assim? Então, a dica que eu posso dar é sempre, a hora que for dormir, por favor, remova e utilize os produtos certos para essa pele. Não é o só remover. Remove, eu faço, tô dando dica minha, tá? Removo, aplico uma máscara que aumenta a oxigenação, uma máscara assim, ó, que vai realmente refrescar, vai dar aquela sensação gostosa, depois eu removo ela e aquela sensação não é o produto. Aquela sensação me faz eu ter o dia a dia, o meu cérebro querer ela a hora que chegar em casa. Porque quando a gente chega em casa, às vezes cansada, sei lá, eu às vezes viajo direto, engato uma viagem na outra e eu chego tipo 10, 11, meia-noite em casa. Eu penso, ai que saco, tem que tirar a maquiagem. Mas aí eu comecei a treinar o meu cérebro para querer aquela sensação de bem-estar da minha pele. Então eu removo, aplico o produto, ele dá aquela refrescada, eu digo, ai que delícia. Me livrei. Me livrei, a minha pele está limpa, removo ele e durmo sem maquiagem. Perfeito. Então, o mais importante é isso e tratar, né? Procurar um profissional, um dermatologista. Exatamente. A acne, eu sempre falo assim, a acne, gente, não é eu ir na farmácia e eu comprar 2 produtos, um carvão ativado, um niacinamida, porque eu vi no YouTube. Não é assim. A acne a gente tem que pesquisar, existe um histórico por trás de onde ela veio. Sim. A gente sempre tem que ver a causa dela. Perfeito. Falando agora sobre marketing, a Col já investiu as fichas e o dinheiro dela em uma estratégia que não funcionou e que você tinha certeza que ia dar certo? Ai, gente, muito. Muito, né? Muito, assim, digital influencer acontece. Hoje a gente não tem mais tanto investimento, mas, por exemplo, assim, por a gente entregar a experiência para o cliente, nós nunca fomos de pagar grandes influências, porque elas por si só, elas já vê a marca como desejo e nos postam. Mas eu já cheguei a pensar assim, eu vou pagar uma para ver se ela falando mais, entendeu? Dando total atenção, o vídeo sendo somente da qual vai dar certo. E flopou. Então, eu sempre falo, a gente tem que ser natural, o produto tem que performar por ele só. Não que eu tô dizendo assim, olha, não paga. Não, é o trabalho das pessoas. Só que talvez eu tenha errado na comunicação daquela pessoa com o meu público, mas já aconteceu sim. E fora isso, eu sempre falo, tudo é válido, até as coisas que dão errado de alguma forma são válidas. Ou a gente aprende a não fazer mais, ou se no meio disso tudo 10 pessoas conheceram a marca, indicaram a marca para mais 10 pessoas no meio desse processo, lá na frente eu vou ver o resultado. E com relação às resenhas, falando, né, a respeito das influenciadoras, youtubers e tiktokers, as resenhas que elas fazem, né, aplicando a base, mostrando, isso você enxerga como ponto positivo? E mais, já existiu alguma resenha negativa do produto? Vamos de resenha, esse é um papo polêmico. Deixa eu até arrumar meu cabelo, porque esse é um papo polêmico.
Então vamos lá, sim, existe muito maquiador que resenha, muito maquiador que resenha coisas fantásticas, que me dá ideia depois do que fazer com o produto que nem eu não sabia, que são assim, fantásticos. E existem pessoas que querem ganhar visualização e criar polêmica com o produto, né? Então, por exemplo, recentemente a gente teve um problema com uma maquiadora. Eu nem chamo de problema porque assim, gente, até chegar a mim já foi filtrado pelo um monte de gente, aí elas chegam rindo e eu penso que bom, obrigada, que hoje em dia não sou eu recebendo diretamente. Mas assim, ó, uma coisa é tu dar um feedback do produto, tudo bem. Eu dou feedback de produto. Então, por exemplo, assim, ó, às vezes eu compro uma base, eu comprei a base Yves Saint Laurent. E aí, eu não gostei do acabamento, eu não gostei da iluminação que dizia que tinha, mas tá tudo certo. Eu falei, gente, eu não gostei porque eu gosto que a minha pele tenha muita iluminação. E eu acho que eu comprei errado, porque se eu gosto de uma pele leve, por que eu comprei uma base de alta cobertura? Que problema que eu tenho? Então, eu acho que isso é válido, a gente falar as características do produto e a gente explicar o porquê que eu não gostei do produto. Perfeito. Agora tem maquiador que pega o produto e quer ganhar uma fama no produto. Então, semana passada eu tive um caso que foi muito engraçado, que a maquiadora pegou, aplicou o produto todo errado, tipo, nada a ver com o que diz que é para aplicar o produto. Então, fez a pele, selou essa pele, tava com uma base de outra marca, daí começou a dar ênfase para a base da outra marca, e ela tava com o nosso ajuste de cor, e utilizou o nosso ajuste, e aí ela disse, tá vendo, tá abrindo, tá abrindo, tá abrindo, e a modelo falou, não, tá abrindo, e não sei o que dava para ver que ela tinha sido instruída. E aí tu para pra pensar assim, ó, essa pessoa, ela tá agindo de má fé, entendeu? Será que ela foi contratada por alguém? A gente não dá pra saber, né? Não dá pra saber, mas tem muitas pessoas que adoram fazer isso, porque, tipo, elas ganham visualização disso, elas ganham as pessoas vindo falar pra elas, ai, obrigada por ter me avisado, porque eu ia mesmo comprar o produto. E aí tu para pra pensar que tudo nessa vida é a forma como a gente conduz, é a comunicação. Então, assim, ó, é uma comunicação agressiva das falas dela, é uma comunicação que já começou a falar mal do produto, é uma comunicação que a capa do vídeo é falando mal do produto. Então, assim, esse tipo de feedback eu acho um desserviço para a comunidade de maquiagem. E aí, no meio disso, a nossa comunidade que viu, começou a responder ali, falando, olha, eu acho que tu estás aplicando errado, tu se diz especialista na causa de colorimetria, mas está errada a forma que tu está aplicando o produto. E aí começou um fuzuê. Então vocês se posicionam. Eu me posiciono, dessa vez foi a primeira vez que eu me posicionei, que aí eu fiz um vídeo, e eu falei, olha, gente, tudo certo, existe feedbacks que ok, mas tem feedback que é agressivo e eu acho que essa pessoa foi agressiva, então eu não gostei do posicionamento dela, da forma como ela falou, mas tudo certo, vida que segue. Não vamos pedir para a comunidade da qual parar de ir lá comentar, não vamos dar palco para essas pessoas, tocamos a nossa vida, a gente sabe que o nosso produto, ele é bom, vocês utilizam e tá tudo certo, mas no mundo da internet, o negócio é difícil um pouco de controlar. Sim. A base da Call, ela tem um ticket avaliado em torno de R$230 a R$250, que é um ticket médio, relativamente alto. Sim. Eu quero saber por que você escolheu trabalhar com esse ticket e não com uma base mais barata. E como que você se posiciona nesse mercado? Como você consegue atrair o público pagante? Isso é o que as pessoas falam de call. Isso é o que quem conhece, quem é da indústria, da velha guarda, chega e diz assim, ó, o que vocês conseguiram? É a tua pergunta, como que vocês conseguiram fazer isso? Como que vocês conseguiram fazer um maquiador brasileiro guardar o importado dentro de uma gaveta e ser status ter call beauty na bancada? É status o maquiador que tem. Então, assim, primeiro é performance de produto. Então, o produto é fantástico. Outra é que todo mundo soube que o produto é caro. Mas o produto é caro porque a gente dá experiência. Então, assim, embalagens diferentes. A entrega, gente. Vocês não têm noção do valor que custa aquela caixa de press kit. Às vezes eu faço, quando eu tô desenvolvendo eu sou designer, tenho formação de designer, então eu desenho tudo à mão como se eu fosse hoje fazer uma roupa, como se eu fosse fazer uma cadeira. É desenhado à mão. E quando eu tava fazendo agora a coleção de Natal, que foi toda baseada no TED Call, foi muito engraçado que o meu financeiro aí se apavora o custo. Meu Deus, Elô, tu vais colocar isso? Eu digo, gente, eu prefiro que qualquer pessoa
recebo um press kit na casa dela do que pagar uma influenciadora grande um valor absurdo e ela fazer a propaganda, porque essas pessoas, elas vão ficar tão felizes na hora que elas receberem que elas vão pra internet, elas vão postar e várias outras pessoas vão começar a seguir. Então, o mercado ainda não entendeu que o que nós temos que atingir são pessoas que têm desejo, elas têm sonho. Quando a gente trabalha com maquiagem, gente, é desejo, a beleza é desejo. A gente trabalha a parte do cérebro da dopamina. A gente precisa liberar dopamina para as pessoas. Como é que se libera? Com o cheiro, por isso que a Call Beauty tem um marketing olfativo, com o olhar, com o sinestésico. O nosso papel, ele não é um papel liso, ele é um papel que ele é sinestésico, tu toca, ou ele é macio, ou ele tem um relevo. Só que isso o cérebro humano, ele capta e tu nem percebe, mas no final tu vira, tu tá amando aquilo, porque aquilo foi pensado pra ti, foi estruturado pra ti receber. A dona da clínica de estética aqui assim, ó. O que eu não apliquei lá ainda? Exatamente. Mas é exatamente isso. O cliente da beleza, que consome a beleza, ele gosta do belo, do cheiroso, do chique, do fino. Ele quer se sentir. Então, quando eu comprei meu primeiro produto de luxo, eu sei que eu esperei tanto tempo por aquilo e a primeira coisa... Gente, eu guardei tudo. Eu guardei o papel, eu guardei a sacola, a gente guarda tudo. Porque tudo é lindo. Tudo, tu olha aquilo e tu pensa assim, gente, os detalhes são lindos. Então, assim, ó, eu sempre entendi que os detalhes é que fazem a diferença. Enquanto as marcas mandam numa caixa normal, de qualquer jeito, porque querem fazer grana, eu prefiro cobrar um pouco mais o meu produto e criar essa experiência, porque as pessoas vão criar desejo sobre ele. Perfeito. O seu produto, ele foi feito só para o profissional ou a cliente amadora consegue usar tranquilamente em casa? Consegue. Qualquer pessoa consegue usar. Por que a gente fala que ele é profissional? Porque ele é muito usado para maquiadores. Ela é uma marca pensada, tá? A Call Beauty, ela é pensada para o maquiador, para facilitar a vida do maquiador. Então, sim, é uma marca profissional, mas qualquer pessoa pode utilizar a Call Beauty, tanto que a gente vende muito para o público final e estamos cada vez mais expandindo a nosso mercado para esse público. Agora, os próximos produtos que vão entrar de lançamento esse ano é pensando muito também nesse público final. Perfeito. E aí, falando maquiadores, o Marquito Costa, chiquíssimo, maquiador da Ivete Sangalo e de várias outras famosas, ele contou pra todo mundo que ele usou a base da Call na Ivete Sangalo no Carnaval de 2024, se eu não me engano, pela questão da blindagem. Isso foi um depoimento que ele quis dar por ele mesmo. Sim. Como que você se sentiu quando você leu e viu que o seu produto está, de fato, ganhando, inclusive, respeito dos maquiadores de artistas e famosos? Sim. Foi muito legal, porque eu tava voltando de viagem, eu acho que eu tava nos Estados Unidos. Quando eu cheguei no Brasil, no aeroporto, a gente fica, tipo, um tempo sem mexer no celular, né? E aí eu olhei meu celular e eu vi, aí eu tinha entrado a matéria, eu disse, gente, que loucura, não acredito que a Ivete usou. Aí já liguei pro pessoal, ó, faz agora, botem tudo quanto é coisa no Instagram, vamos mostrar isso. E aí, deu 2 dias depois, eu recebo um direct da Preta Gil, pedindo os produtos da Call, porque ela usou na Ivete. Aí ela disse assim, então, eu usei uma água que a Ivete tava lá usando, tava no camarim dela, e eu achei cheirosa pra caramba, e eu amei. Vocês podiam me mandar? Eu falei, gente, será que estão me zoando? Será que é dela de verdade? E aí eu assim, manda pra Preta Gil. E aí uma semana depois a Preta Gil postou falando, gente, esse produto aqui a Ivete usa. Então assim, é muito bacana porque é uma coisa que não foi pago. Isso aí é porque as pessoas utilizam mesmo, entendeu? Muita gente utiliza hoje. Hoje eu vejo tantas pessoas utilizando, às vezes a gente acaba... Eu acho assim, ó, a gente não pode pegar a imagem de alguém e trabalhar a imagem de alguém sem uma autorização. Eu sou muito ciente disso. Mas eu sei de muitos artistas que utilizam no seu dia a dia. A Viviane Araújo agora usou no aniversário dela e amou, o Helder maquiou ela disse, gente, eu amei, durou super. Então a gente tem um público bem ativo. Ai, que chique! Deve ser assim muito gratificante. É muito. Saber a história que a Call tem criado, né? Sim. E é muito recente, porque foi 2021. A Call tem 3 anos e meio. Um baby. É um baby, tá? Agora eu sempre falo, eu vejo a Call, que ela começou a caminhar, aquela criança que começou a caminhar. E quando a gente começou a Call,
Eu senti as dores de um parto mesmo, sabe? Quando tu começa uma empresa, ela é um filho, tu tem que te dedicar. Depois que eu tive filho, eu tenho uma filha, a Valentina, tem 1 ano agora. E como eu passei por esse processo de mãe agora, eu olho pra trás e eu digo, gente, eu senti isso na call. Porque quando a gente começa uma empresa, tu não tem tempo pra te arrumar, tu não tem tempo pra tua vaidade mesmo. É a empresa, tu vive aquilo, entendeu? Muito parecido com o que eu vivi agora com a Valentina. Então eu fico pensando assim, ó, é um filho, eu tenho um carinho muito especial pela Col. E como que é a sua vida com relação à maternidade, falando da Valentina? Porque você é toda cheia de coisa, de compromisso. É um pouco difícil, tá? Então, primeiro que quando eu engravidei da Valentina foi um baque gigante, eu não tava esperando que eu iria engravidar. Eu tava num ritmo muito acelerado, eu tava morando em São Paulo e em Santa Catarina. Então, eu ficava metade da semana em São Paulo, outra metade em Santa Catarina, eu tava sempre em Ponte Aérea, tava vindo muito pra Minas, tava viajando pra caramba, eu tinha um projeto em Belém do Pará, eu ia direto pro Pará, e aí, pá, engravidei, gente, agora. E aí eu comecei a passar muito mal na gravidez, tipo, eu enjoei muito. E eu tive que parar tudo. Eu parei a minha vida e eu só chorava, desesperada. Porque a primeira coisa que tu pensa é que o mundo parece que tá acontecendo e tu não faz mais parte daquilo. Tipo, todo mundo tá indo e tu pensa assim, Tudo acabou girando a minha você. vida, eu tô dentro de um quarto, passando mal, vomitando, eu não consigo ir nem num evento direito, porque se eu sinto cheiro de alguma coisa não dá. E eu pensava, gente, minha vida acabou. E aí é muito louco, porque claro, né, é hormônio, é muita coisa. E aí assim, ó, tem mulher que se sente bonita na gravidez. Eu comecei a me sentir muito esquisita comigo mesmo. Eu pensava, gente, eu tô ficando muito grande, eu não consigo mais caminhar. Meu Deus. Eu engordei 19 quilos, eu sempre fui muito eu ganhei magra. 23. Meu Deus! Isso! E na hora que você fala isso, o mundo acabou pra mim. Tá todo mundo produzindo as coisas. Exatamente! Eu tive essa mesma sensação. Ai, que bom, signo. fico aliviada. Qual o seu signo? Áries. Ai, Ariana, eu também. Pois É porque a gente tem essa necessidade de movimento, Exatamente. de produção. Isso, de entrega, esse negócio essa energia muito masculina do fazer, né? Da independência. E aí tu se vê dependente das pessoas, tipo, minha mãe tinha que me ajudar, eu tava muito mal. E aí eu tive que parar tudo, e quando eu tive a Valentina, ela foi pra UTI e ela ficou um tempo lá. Ela nasceu e ela pegou uma infecção, sepse, ela ficou na UTI, e aí mesmo que o meu mundo parou, daí eu larguei tudo para ficar com ela. E aí caiu a ficha, gente, agora eu tenho um bebê, e é muito difícil, porque até tu cair a ficha, assim, ó, agora existe realmente um ser que precisa de mim. E aí você tem rede de apoio hoje para poder te ajudar? Eu tenho, mas sempre é muito difícil. Tipo, ontem ela dormiu abraçadinha em mim, eu pensei, ai, que dó, gente, eu vou passar 3 dias fora. E aí eu fico vendo ela pela câmera, mas ela ainda é muito bebê, ela não conversa comigo, então a gente não tem uma interação, ela só me vê, mas as pessoas colocam o meu áudio, minha voz, quando ela chora, daí ela para pra ouvir. Então, assim, é muito, muito difícil, mas eu sei que vai valer a pena e que um dia ela vai ter orgulho do que eu tô fazendo. Com certeza, com certeza. E tudo passa. E a Elô voltou com a corda toda do pós-parto. Voltei, gente. E agora chegou o momento do quadro Chega Mais ou Sai Fora. Para você que é chegadinho recente, que não conhece, funciona assim. Nós vamos colocar umas fichas misteriosas para a Elô Bertolini. E ela não sabe, não é nada combinado, viu, gente? Ela vai descobrir tudo agora, juntinho de vocês. E se aquilo que está escrito ali, ela se conecta, ela gosta, ela ama, chega mais e ela revela pra gente toda a verdade. Se não, se ela não gosta, se não faz sentido pra ela, sai fora. E ao final do quadro, ela irá revelar toda a verdade para você. Então fique com a gente aqui. Toda a verdade nua e crua hoje neste programa. Ai, gente, medo! Tô com medo de vocês! Pode pegar a primeira fichinha. Chega mais ou sai fora? Gosta ou não? Eu não gosto. Então sai fora. Então, volta aqui no canto. Cantinho. Então tá bom. Mais uma fichinha. Ah, eu amo. Então chega mais, revela pra gente. Amo. É a base Chanel, a Sublimage Le Tint, que é uma base extremamente natural. Que é aquilo que você sempre diz. Exatamente. Do nascer linda
Só coloquei uma coisinha. Isso. Aí entra aquilo que a gente falou. Essa base, ela foi formulada para ela ser europeia. Então, ela é uma base mais hidratante do que no Brasil. Não são todas as peles que se adaptam a ela. Então, a mulher que vai utilizar essa base, eu sempre falo que entra todo um arquétipo, entra todo quem é essa pessoa. O produto ele tem que ser destinado a alguém. Ela é uma mulher que ela já cuida da sua pele, ela sabe o valor das coisas e ela gosta de produtos que performam. Então, esse produto aqui, ele é caro, não é só porque ele é caro, é que as matérias-primas dele realmente são muito caras. Existe uma tecnologia muito grande, tá? Para deixar essa pele com essa iluminação. Mas se for uma pele com muita textura, uma pele mal cuidada, não vai rolar. Não vai rolar. Tá? Não pode ser uma pele grossa, não pode ser uma pele, eu não indico uma pele acneica, porque a pessoa não vai gostar do acabamento dela. É uma pele para quem, uma pele madura vai ficar incrível, porque vai deixar hidratado, vai deixar radiante e vai deixar natural. É aquilo que a gente falou, só vai realçar a beleza que aquela pele já tem. Entendi. Ele não vai fazer transformação. Ela não vai super cobertura, não. É pra pele de alguém rica que faz laser, que faz que faz peeling. Alô, Laviana? É pra esse tipo de pele. Sim. Amei. Pode pegar mais uma. Sim, com certeza. Chega tá? mais. Então, revela pra gente. Hidratar a pele antes da make. É sempre para qualquer tipo de pele, independente qual pele que seja, a hidratação sempre é bem-vinda, porque a base em si, quando a gente coloca uma base na pele, geralmente os pigmentos da base, ela vai dentro da composição pó, talco. E aí, quando aplica na pele, ele retém um pouco da hidratação da pele, aonde dá o efeito. Então, que a pele tá craquelada ou perde a iluminação. Então, é sempre importante hidratar muito, porque ele cria essa camada. E eu gosto muito de hidratantes que tem o silicone, porque daí o silicone, ele não mistura com a água da base. E aí, ele cria essa camada mesmo, de não deixar a base pegar toda a hidratação que já existe na pele e dar esse efeito de pele seca, de pele sem vida. Entendi. E a Col tem uma linha de hidratante? Temos o nosso... Hoje é o nosso número 1. Hoje o nosso número 1 de vendas é o Hidraglam, nosso hidratante. Gente, ele vende mais do que base blindada nesse momento. Olha Vocês só. não têm noção o que é esse produto. A gente, assim, ó, literalmente não dá conta da produção dele, tanto pro Brasil quanto pra fora. A gente manda muito dele pra Espanha, porque ele é fantástico. E ele é um sérum? Ele é um hidratante mais líquido, como se fosse, ele é mais leitoso. Então, quando tu aplica na pele, ele é um formato gel, sérum, mas ele é muito líquido. Então, a pele absorve muito rápido, dá uma sensação de frescor, e por ele ter silicone e auxiliar para usar em técnicas de pele resistente, ele mantém essa pele hidratada e cria essa camada que eu falei. Perfeito. E aí a gente consegue comprar pelo site? Sim, pode comprar pelo site da Col, com os nossos revendedores oficiais pelo Brasil todo. Pode pegar. Gente, esse daqui... Olha, vamos falar sobre... Vamos vender a fórmula secreta por um valor milionário. Chega mais ou sai fora? Venderia? Não, eu não venderia. Então sai fora, não vende. Me conta sobre. Mas vamos falar sobre, porque eu já tive muita proposta de vender a fórmula, e eu sempre penso assim, eu trabalho por um propósito, eu trabalho para Col Beauty, gente, eu jamais iria trair, como eu falei para vocês agora, ela é um filho para mim, como é que eu vou trair meu próprio filho? E não é só dinheiro, gente, eu não faço por dinheiro, porque se fosse só dinheiro, eu tenho construtora, eu tenho outras empresas. Se fosse o dinheiro, hoje eu fazer um prédio, meu VGV é muito mais alto, eu fazer um condomínio é muito mais alto, então eu estaria investindo muito mais em imóveis, em plantas, mas eu trabalho hoje na Col, dedico mais o meu tempo na Col, existe uma outra equipe que cuida disso, eu tenho uma equipe fantástica, sócios fantásticos também, que acabam tocando esse negócio, mas eu não faria por dinheiro, eu faço realmente porque eu gosto, eu tenho uma história por trás disso tudo. Mas deve ter algum dia que você fala assim, quer saber também? Ah, gente... Tem vezes que eu penso assim, olha, se me vier alguém... Vou falar pra vocês, eu recebi uma proposta faz uns meses atrás de uma pessoa e ela trabalha para um grupo francês, ela é brasileira, e ela disse, olha, eles estão de olho na Col, de comprar a Col hoje no Brasil, seria a marca que eu indicaria para eles comprarem.
Te interessa vender agora? Vai ser um valor milionário, tu pode te aposentar por um tempo, não vai ser assim, ó, ai gente, fiquei milionário, eu vou morar lá na Costa Amalfitana e nunca mais eu volto. Não, é um valor que ok, eu vou ter uma vida confortável, mas vou ter que continuar trabalhando. Uhum. E eu falei pra ela assim, ó, não, porque ainda não é a hora. Ah, tu vai vender a call? Sim. Eu vou vender a call. A call ela foi feita para ser vendida. Lá no começo a gente já teve essa ideia. Nós vamos criar uma marca, nós vamos maturar essa marca e nós vamos vender essa marca. Então esse grupo ele é fortíssimo, ele tá no radar e eles falaram, a hora que tu achar que tu tá preparada, a gente vai comprar a marca. Só que eu falei para toda a minha equipe fazer número antes. Vamos crescer ainda mais. Existe ainda um mercado muito grande a ser explorado. A gente tá numa expansão muito grande agora. Então tu imagina que antes a gente estava trabalhando com 4 representantes, agora a gente está trabalhando com 62 representantes. Então a gente começou uma expansão tanto no Brasil quanto fora, porque a gente estava vendo muito mercado fora. E aí a gente, eu preciso me fortalecer mais no Brasil, vamos pulverizar mais o mercado, vamos fazer a call ficar mais conhecida ainda, vamos fazer mais branding. Então a gente está agora num momento de crescimento absurdo. Então não é a hora, mas quem sabe? A gente não sabe o dia de amanhã. Exatamente. Vamos para o próximo. Não, sai fora então. Agora pode... Ah, tem mais? Tem mais uma. Ah, tem mais um? Também não. Gente, ela sai fora com tudo. Sai fora. Adoro convidadas assim. Agora você pode revelar pra gente Tá. o que sai fora. O que sai fora? A base da WePink. Me conta, por que não? Já testou? Já testei. A base, quando a WePink lançou, a Virgínia lançou a base, a gente teve um crescimento da marca absurdo, gente, porque ela prometeu que a base era prova d'água, era uma base blindada, e a base não era blindada, e as pessoas começaram a ir pro TikTok utilizando a call, e isso é uma base blindada, e essa da Virgínia não é, e a gente ganhou, muita visualização e vendeu muita base. Naquela época, a gente vendeu tanta base que a gente não dava conta de produzir base. Que loucura. Enquanto ficou essa febre sobre a base dela. O que eu posso falar da base dela, hoje conhecendo formulação? É uma fórmula muito standard. É uma fórmula que a pessoa que desenvolveu, quem foi o P&D dela, deveria ter pensado em realmente entregar mais produto, entendeu? Eu acho que assim, se o intuito da base era pulverizar o mercado para qualquer pessoa utilizar e a base ser uma base ok, boa cobertura, agora quando tu promete uma coisa, as pessoas te cobram, tanto que eu tenho um suporte lá na call gigante, tá? Nossa equipe de suporte é a maior sala da call, porque vem muito suporte. As pessoas te cobram mesmo, olha, não tá blindando, não tá isso, não tá do jeito que vocês falaram. O povo liga mesmo. O povo, a gente tem WhatsApp, a gente tem e-mail, o povo vem, e às vezes eu penso assim, meu Deus, eu não acredito que essa pessoa veio pra falar isso. Por exemplo, assim, a minha caixa tá com uma cor um pouco diferente da caixa da minha amiga que comprou. Pode ser falsificada? E a gente assim, gente, depende da luz que tá exposta, pode queimar a cor da caixa, ela dá uma pequena alteração, isso é normal. A base não é falsificada. Então, assim, o adesivo que veio da minha amiga embaixo da base é branco, o meu tá um pouco mais transparente. Gente, a gente tem cobranças diariamente, tá? De padrão. De padrão, vocês não têm noção, assim, olha, o produto eu tô achando que o cheiro não tá tão igual quanto era. O adesivo tá muito colado do pó, na hora que eu fui tirar, espalhou pó por tudo, eu quero um pó novo. É muito, tá? Que loucura. Então, assim, voltando para a base da WePink, eu acho que elas poderiam ter entregue algo melhor pro mercado. Hoje, se tu coloca numa embalagem, aquilo tem que acontecer, tá? Eu não posso só mais usar para marketing. Antigamente, quando eu tinha loja, se utilizava muito isso. Não, porque eu produto isso, porque eu produto aquilo. Não, hoje em dia as pessoas vão para a internet e elas resenham sobre o produto. E aí elas te desmentem sobre o produto. Então, não mentem, só falem a verdade. Só isso apenas. Isso. Próxima. Misturar base e filtro solar. Eu vou ser assim, bem sincera para vocês. Eu acho que a vida, a gente tem que ser tão prática. Comprem uma base com filtro solar já. A maioria das bases já tem filtro solar. Vou contar para vocês aqui um negócio. A base da call, ela tem um filtro solar FPS 35. Por quê? Porque as bases vão pigmento branco. O pigmento branco é titânio e titânio é um protetor solar, é utilizado para dar a proteção solar.
Então, bases claras, geralmente elas vão mais titânio na composição, que dá proteção solar. Não estou dizendo para vocês, não utilizem proteção solar, gente, por favor. Mas eu quero deixar claro que existe ótimas bases já com proteção, então eu sou um pouco contra de misturar, porque às vezes não existe sinergia, eu vou trocar minha base, vou pegar uma MAC, daí eu tô com o mesmo protetor, e aí do nada eu troco por uma outra, uma NARS, pode ser que não tenha compatibilidade, daí vocês vão falar assim, porque a base é uma porcaria, não, é porque às vezes o protetor é que não performa. Perfeito. E a base Time Wise 3D da Mary Kay. Que é a mais vendida do Brasil. É a mais vendida, exatamente. Por que eu não gosto? Porque não é o estilo que eu gosto, só isso. Entendeu? A base pode ser perfeita, as pessoas podem super utilizar, mas Elô, eu gosto de bases que, primeiro, eu sou uma pessoa que, assim, eu gosto do cheiro dos produtos, eu não gosto do cheiro dessa base. Isso me incomoda. Então, se pudesse lá e dar uma dica, Mary Kay, mudem a fragrância da base, ou então tenta diminuir o cheiro que tem de produto mesmo. Então, é mais essa questão. Eu acho ela super fácil de aplicar, uma espalhabilidade ótima, mas é que eu gosto de bases que tenham muito viço, de passar a luz, e a pele, ela tem aquele efeito de viço, de saúde. E aí, eu acho só que essa base, ela não dá isso. Por quê? Porque ela é uma base que ela tem um efeito um pouco mais mate, o brasileiro gosta. Então, geralmente, o público final gosta desse efeito mais sequinho da pele. E é isso. Perfeito. Então, ela não se adapta pra você. Pra mim, exatamente. Que não é. Exatamente. E o tempo todo você falou muito sobre isso, né? Sobre você saber o que você gosta. Isso. E procurar o produto que se adapta. Exatamente. Não existe produto ruim. Existe o produto que não foi feito pra aquela pessoa. Ela tá aplicando errado. E, obviamente, se você tá pagando R$60 numa base, não espere a performance de uma de 250. Justamente, porque assim, as matérias-primas que vão lá é muito caro, gente. Matéria-prima importada é muito caro. E hoje a maioria das matérias-primas que performam, elas são importadas, porque o Brasil ele não consegue produzir sozinho muitas das coisas, entendeu? Um silicone de qualidade a gente não consegue produzir aqui dentro, ele tem que vir de fora. Perfeito. Elô, eu sei que você já conquistou muita coisa na sua vida, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Mas o que ainda falta para Elô Bertolini? Ai, gente, eu não conseguiria assim, nem... Vou falar pra ti, o que eu, nesse momento, me falta ainda mais desafio. Talvez eu tô pensando em abrir mais uma empresa. Meu Deus, ela quer mais trabalho. Exatamente. Então, assim, eu conquistei muita coisa, eu ajudo muitas pessoas que dependem de mim, que eu acho que esse é o intuito da gente hoje, poder ter dinheiro, ter esse resultado, sabe? Então, assim, eu sou uma pessoa que eu ia num restaurante, eu tinha que escolher o prato mais em conta do cardápio, porque eu não tinha dinheiro. Às vezes eu tinha vontade de comer outra coisa, mas eu não tinha como pagar. E aí eu ia no mais barato. E hoje eu vejo assim, gente, hoje a minha realidade é outra. Hoje eu consigo levar minha família, eu consigo levar o pessoal da call, eu consigo fazer coisas legais para as pessoas, sabe? Então isso eu já me sinto muito grata por ter conquistado. E fora o materialismo, fora eu tenho uma família fantástica, um marido hoje ótimo, eu vim de um relacionamento muito difícil anterior, então assim, hoje eu tenho uma pessoa que me apoia, muito legal, a minha filha, eu conquistei uma família muito legal, eu gosto de ir pra casa, eu gosto assim, de saber que eu vou sair daqui, eu vou chegar em casa e eles estão me esperando, eu acho que não existe algo mais rico do que isso que a gente pode conquistar na vida, sabe? Mas eu sou uma pessoa que eu não consigo ficar na mesmice da mesma coisa. Então, eu sempre estou em busca de novos desafios e eu estou trabalhando em outros projetos e provavelmente daqui a pouco eu vou estar lançando mais coisas e vocês vão saber. Até livro ela já escreveu, já plantou árvore. Já plantei árvore, eu tenho agora um projeto muito legal que vai começar, eu sou embaixadora da moda inclusiva no Brasil, dos deficientes, então eu sou o nome deles hoje no Brasil, e esse cargo quando veio eu fiquei muito feliz, porque é uma causa assim, que eu nunca pensei em estar, sabe quando tu não planeja e as coisas acontecem? Então, com a Casa dos Criadores de São Paulo, a gente está abrindo agora um projeto social muito bacana, a gente vai estar profissionalizando pessoas,
todas com os produtos da Col, com os técnicos da Col, e essas pessoas, elas vivem uma vulnerabilidade financeira muito grande, então, pessoas trans, pessoas com deficiência, e a gente vai estar colocando elas no mercado, então a gente já tá, eu sempre falo, o ensino não é só o ensinar, tu tem que ensinar e dar o caminho para a pessoa caminhar, porque só o ensino, às vezes, ela não vai ter a oportunidade de entrar no mercado. E com a Casa dos Criadores, a gente já está em parceria com vários estilistas para que essas pessoas que nós vamos treinar, elas já trabalhem nos desfiles depois e nos backstages para esses estilistas em específico. Então, elas já começam no mercado com nome, elas já começam com know-how. E a Col Beauty, eu estou muito empenhada nisso, é um projeto assim, que eu estou levando no meu coração. Que lindo. Uhum. Parabéns. Então, Obrigada. o que falta para você é fazer mais coisas. Eu acredito que sim, tá? Falta eu fazer mais. Não que seja pouco, que você já fez, mas fazer mais. Isso, eu sempre falo, é mais, é sempre o novo, é sempre continuar inovando, continuar no mercado com desafio. E agora chegou o momento do quadro que chega à mente. Estamos chegando próximo ao fim. Quanto tempo de transmissão, diretor, por favor? 1 hora. 1 hora de programa, passou muito rápido. Nossa, muito rápido, gente! E agora eu vou falar uma palavra com você e aquilo que vier à sua mente, rapidamente você devolve pra mim. Tá. Valendo. Maquiagem, Col Beauty. pó compacto ou pó solto, Gente, eu vou falar Col Beauty em tudo. batom ou gloss, Eu gosto da Kiko. nude ou vermelho, Vermelho. tecnologia, Cosmética. dinheiro, Ai, gente, falar em dinheiro, eu tô doida pra comprar um helicóptero, alguma coisa que eu não aguento mais ficar perdendo tanto tempo em aeroporto. um país, Eu sou apaixonada pela Itália, eu vou muito. uma comida, Eu vou falar que eu gosto de comida brasileira, então, assim, a comida mineira, feijão, eu gosto de comida brasileira. uma cor, Azul. Valentina, Ai, é meu amor. casamento, Também é meu amor. Col Beauty, Gente, é amor declarado, é paixão, é propósito. Elô Bertolini por Elô Bertolini. Gente, eu sou extremamente determinada, é muito difícil alguém conseguir me parar depois que eu boto na cabeça o negócio. Então, assim, eu já passei por muita coisa na Col, muita coisa que várias pessoas teriam desistido, mas por alguma razão eu sempre continuo e não vou parar até eu chegar no meu objetivo. Nossa, arrepiei. Eu amei conversar com você. Você é uma mulher muito forte. Eu tenho certeza que o episódio de hoje vai ser um episódio de muita inspiração. E sabe aquela injeção de ânimo, de gás? Quando a gente escuta você falar, olha, tentei, deu errado, fiz recall 3 vezes e tentei de novo e falaram que eu não podia mandar pra fora, que eu não podia mandar pra Portugal, mandei e tô fazendo. Então você tem essa energia de que não existe desafio, não existe barreira, sabe? Não. E que você vai. Exatamente, assim, ó. Hoje nós estamos montando a nossa fábrica própria, ela ainda não está pronta. E justamente porque assim, as pessoas, não, tu não vais conseguir montar uma fábrica. Eu falei, claro que eu vou conseguir. Eu sempre penso assim, ó, se fulano conseguiu, por que eu não vou conseguir? O sol nasceu para todos, é só eu aprender um pouco mais, eu me dedicar, eu aprender sobre aquilo que eu consigo. E essa energia, essa mensagem, com certeza vai ficar hoje. Amei te conhecer, Ariana, obrigada. como eu. Sim, gente, a Ariana, nós estamos corretas, tá? E eu queria te dar um abraço. Obrigada. Amei te conhecer, viu? Você é muito linda, muito abençoada. E amei ter você aqui. Foi um prazer. Obrigada, tá? De Santa Catarina para Belo Horizonte. Nossa, tô adorando. Vou sair agora pra jantar, comer uma comida mineira. Mesmo. E agora aproveita esse momento que é todo seu para deixar seu recado, suas redes sociais, os beijos. Pode ficar à vontade. A câmera toda sua. Então, gente, muito obrigada para quem ouviu até o final do podcast, 1 hora. Às vezes, né, eu sempre falo, para uma pessoa ouvir 1 hora, o negócio tem que ser interessante. Então, se vocês terminaram até aqui, é porque vocês viram que algo de interessante tinha. Espero que a minha história tenha servido de inspiração para a vida de vocês e que vocês consigam também criar coisas grandes e não só criar, nutrir. E no meio disso, vocês
tenham pessoas fantásticas que vão te ajudar. Eu tenho uma equipe maravilhosa hoje que trabalha comigo, eu sou muito grata por isso. Isso tudo que eu falei para vocês não foi nunca um trabalho só meu, foi um trabalho de várias pessoas. A única coisa que eu faço é continuar botando gás nelas para que elas não parem, para que elas continuem sonhando cada vez mais e que elas também tenham os sonhos delas realizados. Então, quando a gente faz o bem, a gente recebe o bem, senão não teria o bem e o mal, eu sempre falo, né? No final, tudo sempre acontece da forma como que tem que acontecer e tudo nessa vida tem um tempo certo, um tempo de colheita, um tempo... o meu marido sempre me fala assim, tem momentos da vida, Elô, que a gente assiste e outros momentos nós somos assistidos. Então, a gente precisa saber em que momento nós estamos vivendo agora. E eu quero agradecer demais, vou deixar aqui o Instagram da Col, @colbeauty. Sigam a Col, vocês vão ver a magnitude disso tudo que eu tô falando. O meu Instagram pessoal é @elobertolini com H. E aí vocês também vão ver meu dia a dia louco, meus corre-corre, é muito corrido, tô sempre viajando, sempre em movimento, sempre com a minha equipe também próxima a mim. E é isso, muito obrigada, tá? Amei demais, amei estar aqui. Amei essa energia, Elô. Amei essa conversa, sou muito grata por isso, tá? Sucesso, ainda mais. E agora eu gostaria de agradecer aos apoiadores que fizeram a apresentadora de hoje ainda mais bela. Queria agradecer a Míssima por esse look lindíssimo, ao meu stylist, o Iago, que pensa com todo carinho em cada produção. E se você quiser adquirir peças Amíssima e outras marcas de luxo, a Iago's Boutique entrega para todo o Brasil, viu? Tô deixando aqui o @ dele para vocês. Eu queria agradecer também a Ayala Semijoias por esse brinco lindíssimo que orna com toda a produção, que casa com a proposta do look de hoje. A Ayala também entrega para todo o Brasil. E por fim, o estúdio Lícia Velar, pela minha produção. Gostou da minha produção? Nossa, minha linda! make? Eu tava vendo a tua Linda. make, eu falei, essa mulher hoje tá linda. Inclusive a maquiadora Luana, que fez a minha produção de hoje, começou a ficar até assim, tremendo. Mentira, que você vai falar com o Elô, com o pessoal da Col. Eu falei, sim, é uma grande inspiração para você, obrigada, viu? Obrigada. Queria agradecer ao Estúdio Lícia Velar pela produção, saiu linda de Tabira, veio gravar em Belo Horizonte, impecável. E para você, meu querido chegadinho, que ficou comigo até o final, gratidão demais por mais esse episódio. Eu amo fazer isso aqui, vocês sabem disso. E ter vocês com a gente é sempre uma honra. A gente também tá no Spotify, se você não tiver tempo para assistir, escuta a gente correndo, treinando, fazendo as suas atividades. Olha, um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.